Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Os romanos antigos, na época dos imperadores, eles tinham uma tortura para pessoas condenadas que era algo impressionante. A pessoa era condenada e era amarrada a um corpo morto. Aquele corpo, né, boca a boca, o corpo, tórax com tórax, enfim. A pessoa ficava exatamente de frente, amarrada com aquela pessoa, e ela ia morrendo aos poucos, à medida que os bichos iam entrando nessa pessoa. E era uma morte horrível, porque os bichos iam entrando e iam comendo essa pessoa, comendo o seu corpo. E a pessoa que estava condenada ficava querendo se libertar daquela situação, mas não tinha como. Porque ela estava vendo ela mesma morrer, o corpo dela ser devorado por aqueles bichos, por aqueles os bichos provenientes do corpo morto. Foi a isso que Paulo se referia quando escreveu esse texto. Miserável homem que sou, quem me livrará, quem me libertará do corpo dessa morte? Algumas pessoas, ouvindo sobre o reino de Deus, vieram a perguntar para mim, então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu experimentar essa nova doutrina do reino de Deus, eu vou poder dominar de tal forma o meu corpo, a minha vida, de modo que não mais venha a sucumbir a pecados como maledicência, como mentira, como o engano, ou então como as paixões da carne. Quer dizer que eu vou conseguir dominar tudo isso? Bem, em primeiro lugar, o reino de Deus não é novo e muito menos doutrina. Então não se trata de uma nova doutrina, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas sim de poder, virtude. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses, sim, são filhos de Deus, são cidadãos dos céus. Então o reino de Deus não é essa nova doutrina que vai te impedir de fazer coisas, vai te dar um poder tal que você vai se libertar das coisas que você não conseguia. Deixar de mentir, deixar a maledicência, mesmo que a maledicência seja verdade, mas continua sendo maledicência. Deixar a fofoca, deixar as palavras frívolas, as más intenções. O reino de Deus é muito maior do que isso. O reino de Deus, ele está dentro de vós. Então, não se trata de você tentar dominar o seu ser, as suas paixões, o seu insucesso.
isso? É uma depressão, é uma diferença de pressão entre essa parte superior e a inferior que faz com que o avião seja puxado para cima. O vento vem, o avião ele tem um formato mais ou menos assim, porque quando o vento, o ar, chega até o corpo da aeronave, ele se divide. A parte de baixo vai percorrer um percurso, a de cima vai percorrer um outro percurso. Só que o percurso superior é muito maior do que o percurso inferior. E por isso, só que do outro lado vão chegar, ambas as partes chegar juntas. Você não vai desfazer o ar, as moléculas do ar. Ela vai chegar junto, vai se encontrar lá. Mas ela tem que percorrer uma velocidade maior do que essa. Essa diferença de velocidade gera o que nós chamamos de força de depressão. É o que faz com que o corpo do avião seja liberto da gravidade da Terra. E a palavra que está lá no original, a que Paulo se referia, miserável homem que sou, quem me livrará? A palavra é a tradução de lei. Qual é a lei que vai me libertar dessa escravidão, desse corpo do pecado que me puxa para baixo? Que lei? É esse deslocamento, é esse vento, esse pneuma, o Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 7 coisas o Senhor trouxe com Ele. Ele trouxe o reino de Deus, o governo dos céus, as leis dos céus, os valores dos céus, a moral dos céus, a cultura dos céus e a sociedade dos céus. Então nos céus existem leis como a lei da gravidade aqui na Terra que nos puxa para baixo. Então existem leis que nos puxam para o Senhor. Tá? Então, por exemplo, uma lei básica no reino do céu. Quanto mais interesse você tem pelo Senhor, mais você recebe. Ao que tem, se dará e terá em abundância. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é uma lei. Isso foi estabelecido. Então, quanto mais interesse você tem pelo Senhor, mais interesse você recebe. Quanto mais você dá para o Senhor, mais você recebe dele. Quanto menos você é dono, mais o rei te dá. Isso é lei. Isso é lei porque outra lei no reino dos céus. O homem não é dono de nada. Se o homem fosse dono de alguma coisa, ele levaria essas coisas dele para a eternidade, mas ele não leva nada. Ele vem nu para essa terra e sai dela nu. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, toda a sua abundância, toda a sua riqueza, o mundo inteiro. E não só o mundo inteiro, todos os que nele habitam. Então tudo é propriedade do Senhor. E quando alguém tenta burlar essa lei, ou suplantar essa lei, o que acontece? Ele fica doente, ele fica mal, o cara fica preocupado. Nossa, o meu pertence lá fora de 2,5 milhões, a minha Ferrari está lá ao relento e pode ser danificada por alguém mal intencionado, pode passar e riscar com uma chave. A pessoa fica preocupada. E quando acontece alguma coisa, uma perda, ela fica depressiva, fica até doente e pode morrer. Então quando você é dono de alguma coisa, você funciona mal. Essa é a grande verdade. É como diria o americano, malfunction. Você funciona ruim, deu ruim. E daí para a morte é um passo. Aquilo que o escritor de Eclesiastes fala, que você... isso traz morte. Essa vaidade traz morte. Mas voltando então ao reino de Deus. O reino de Deus não consiste de palavras, não é uma doutrina. É o poder. O reino de Deus não é o domínio próprio, mas o domínio próprio está incluído em você receber o reino de Deus. Vem no pacote, vem dentro do pacote. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longo ânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Então, quando você experimenta o reino de Deus, de verdade, de fato, e isso está relacionado a quê? A você receber a lei dos céus dentro de você. Aí você recebe o dom de Deus, a vocação do céu, a soberana vocação para a tua vida e esse poder
essa autoridade, esse controle, esse domínio. Porque se você não consegue dominar a si mesmo, como é que você vai extrair de dentro de si um domínio dos céus para servir a outras pessoas? Então, o reino de Deus, ele envolve esse domínio, mas não é esse domínio para que você experimente, não é esse controle pessoal. Não, o reino de Deus não se resume a esse controle pessoal. Agora eu vou conseguir finalmente dominar todos os pecados. Não, não é isso não. Não é isso. Você vai continuar tendo habilidades para pecar. Você vai continuar estando sujeito às paixões. Só que vai haver uma força maior à sua disposição para te livrar do corpo dessa morte. Então, a questão toda não é você tentar se libertar do pecado. Você ganha poder para isso. Mas o principal de tudo é o que? É o que dá razão à tua vida. O reino de Deus é posto dentro de vós. Ah, sim, onde é que está o reino de Deus? Não, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não está ali, não está acolá. O reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de nós. Então, quando o Senhor nos enviou para esse planeta, Ele nos enviou com um dom, com algo útil à humanidade, com algo útil à sociedade, algo que os homens vão procurar, vão precisar, vão querer. E assim, quando isso se expande, é como se fosse uma luz, ela ilumina todos os homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, frutos desse domínio, venham a glorificar o Pai. Então, o reino de Deus consiste em manifestar isso que está dentro de você. Mas para manifestar, você precisa descobrir o que é isso, qual é o seu dom, o que te incomoda nessa terra, que você pode trazer solução para muitas pessoas e fazer esse país um país mais habitável. Isso é o reino de Deus. É uma facetazinha do reino de Deus que Deus colocou dentro de você. Falamos do cemitério como sendo o local mais rico na face da terra. Mas por quê? Porque lá existem livros que nunca foram escritos, poesias que nunca foram recitadas, músicas que nunca foram cantadas, negócios que nunca foram abertos, escolas que nunca foram fundadas. Que lugar rico, né? Que lugar rico. Redes de TV ou de comunicação que nunca foram ao ar. Soluções, ideias que nunca nasceram. Então, por quê? Porque as pessoas preferem viver uma vida religiosa ou uma vida para buscar o seu próprio prazer, para encher o seu bolso. Preferem cuidar do seu próprio umbigo. Preferem fazer a sua faculdade, melhorar o seu curso, ter um bom emprego, melhorar o seu salário. Para quê? Para viver a vida o mais confortável possível. A vida, pasme, a vida não é uma busca para a tua felicidade. A vida, o propósito da vida é para buscar a realização de Deus na tua vida. O que Deus definiu para você e para mim. Então a minha realização, a tua realização está em descobrir esse dom, manifestar esse dom. Você nunca vai se realizar se você não experimentar esse reino de Deus. É por isso que o Senhor Jesus falou: olha, não vos inquieteis com o dia da manhã, porque basta cada dia o seu mal. Quem procura com o dia da manhã são os pagãos. Pagãos é aqueles que se preocupam com essas coisas, com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, com o que é vez de vestir. Mas cidadãos dos céus não fazem isso. O que cidadãos dos céus procuram? Eles oram por comida, eles oram por bebida, eles oram por um carro novo, uma conta bancária melhor, eles oram por uma nova casa. Não, não, de forma alguma. Pagãos é que se preocupam com essas coisas. E pagão não é aquele que tem falta de fé. Pagão é aquele que acredita em tudo. Acredita em Deus, acredita no governo, mete o pau no governo, X, é aquele que acredita na loteria, ele acredita em tudo. Acredita no tempo? Não vou fazer esse negócio não, porque hoje está meio chuvoso. Ele acredita no tempo. Ele acredita nos intempéries da vida.
pagãos se preocupam com essas coisas. Poxa, mas se não é, isso faz parte da minha vida. Se eu não vou ter que me preocupar com o que, com o que eu tenho de comer, pagar as contas, com o que tenho de beber, com o que eu vou vestir, onde eu vou morar, eu vou me preocupar com o quê? Jesus fala, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então o cidadão dos céus não é para ficar correndo atrás de bens, correndo atrás de bom salário, correndo atrás de casa, correndo atrás de carro, correndo atrás de novas roupas, novo relógio, novas indumentárias, novos acessórios, correndo atrás de novas correntes, nova forma de... Não! Essas coisas é que devem estar correndo atrás do cidadão dos céus. Essas coisas correm atrás dos cidadãos dos céus. É como a realeza na Inglaterra. Poxa, essas marcas como Chanel, Hugo Boss, essas marcas correm atrás da realeza para que eles usem, para que eles possam dizer, olha, está usando a minha marca. Então, o cidadão dos céus, ele é realeza, é sacerdócio, ou seja, representante real. É nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele é realeza. E que quando ele usa uma sandália havaiana, ele não está usando uma sandáliazinha de uma marca qualquer. Ele está utilizando um calçado real, que foi dado a ele pelos céus, não pela marca. Tá? Então, o reino de Deus faz isso para a vida de cada cidadão. O reino de Deus é a busca desse dom, desse poder, e é você encontrar esse depósito dentro de você. Como Paulo falou, nós somos vasos de barro, terra, né, onde Deus depositou a sua riqueza para que a glória fosse só dele, não nossa, para que a glória fosse do Senhor. Então o depósito de Deus dentro desses vasos de barro, esse depósito chama-se reino de Deus. É a solução que vem dos céus, que é depositada dentro de você, para que você experimente e manifeste os céus aí onde você está, na sua sociedade, na sua comunidade, para as pessoas ao redor. Pode vir de diversas formas, pode ser uma solução de trabalho, pode ser uma ideia, pode ser um novo negócio. Você precisa aprender a descobrir que negócio é esse. E como é que eu vou descobrir essas coisas? Aí entra uma questão chamada aio. A lei foi para os judeus aio. O que o Senhor coloca como aio? O que é um aio? Aio, a palavra grega original é a pedagogo, a mesma palavra para pedagogo. Ah, mas pedagogo é o quê? Um professor? É mais do que isso. Existem aios hoje? Existe sim na família real. Novamente, família real. A criança quando nasce, ela é retirada da mãe assim que é desmamada. Para quê? Essa criança é entregue a um tutor chamado aio, que vai ensiná-lo, ou ensinar essa criança a pensar como rei, andar como rei, agir como rei, deitar como rei, sonhar como rei, enxergar como rei, descansar como rei, trazer soluções de um rei. Então ela vai aprender a viver como rei. E isso é doloroso, porque ela está sendo afastada da sua mãe, do seu convívio. É ruim para sua mãe, é ruim para essa criança. Mas ela vai aprender a trazer soluções para aqui. Para essa terra, para esse planeta. Então é por isso, né, que a nossa vida, o segundo Adão, é de um poder muito maior do que o primeiro Adão. É por isso que o nosso corpo espiritual é liberto do corpo natural, do corpo dessa morte. Então a vida com Deus é muito mais importante do que a vida natural. A vida com Deus, ela tem um poder, ela nasce um poder muito mais forte que a faz decolar,
e faz voar. Faz ir a distâncias que ela não imaginaria que poderia atingir sendo apenas um homem natural. Então, o reino de Deus, ele faz isso, ele traz esse poder. Por isso que o reino de Deus não consiste de palavra, mas de poder. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é isso que precisa ser descoberto. Mas para descobrir, né, a pessoa passa pelo sofrimento. É sofrimento. Todo aprendizado é doloroso, diz a dona didática. Todo aprendizado é doloroso. Passar na mão do aio é doloroso. Então o aio que o Senhor determinou para a nossa vida chama-se sofrimento. Nem Jesus foi liberto desse aio, porque Jesus aprendeu através de quê? Das coisas que ele sofreu. Foi bom, Senhor, que eu passasse pela aflição para que aprendesse os teus testemunhos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora conheço a tua lei. Essa lei, não é a lei escrita, essa lei que te liberta do corpo dessa morte, que traz significância para a tua vida. Então é essa lei, é esse corpo espiritual que te liberta do corpo cheio de comichões, cheio de bichos, cheio de morte. Então é essa lei que te liberta do corpo dessa morte. Então aprender esse dom, descobrir esse dom é algo doloroso. Teve um jovem que começou a ter algumas visões sobre o propósito de Deus. E ele começou a enxergar algumas coisas, e era feixes de milho que se curvavam ao feixe dele, e eram as estrelas e a lua, o sol que se curvavam a essa estrelinha, e ele contou aqueles sonhos, aquelas visões para os pais dele, contou para seus irmãos, e os irmãos caíram de pau em cima desse rapaz. Tá pensando o quê? Que você vai reinar sobre nós? Tá pensando que você vai ser um governador sobre nós? E essa é uma tendência daqueles que ouvem pela primeira vez e não compreendem o quê? As visões do reino. Começam a ouvir sobre aquilo que alguém tem como solução para essa terra. E a pessoa vai lá e faz o máximo para quê? Para pegar esse visionário e jogar dentro de um buraco. E depois que ele está dentro do buraco chorando, por favor, me tira daqui e tal, as pessoas veem, vamos vender esse cara aí, vamos trocar por essa outra coisa aí. E ele vê os midianitas passando e entrega a vida desse cidadão a troco de algumas moedas, a troco de glória pessoal. E ele esquece, vai. Às vezes esse buraco é a malhação, é a falta de audição, é a maledicência. Como a maledicência afeta a vida de religiosos, especialmente cristãos. Como ela afeta. E como pessoas religiosas são sujeitas à maledicência. O vizinho é assim. O síndico é assim, assado. O meu chefe faz isso. Minha chefe faz aquilo. O meu cunhado faz assim. O meu primo faz assado. Então, a maledicência pode até ser verdade. Mas é maledicência, é coisa mal, é coisa ruim e deve ser evitada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquela que promove edificação diante dos outros. E assim promova graça diante dos homens. Então aquilo que você fala promove graça, aquilo que você profere traz edificação. Se não traz, olha, esquece, porque você está sendo comido pelos bichos do corpo dessa morte. Isso mesmo, esse é o sentido. E quem é que vai te libertar do corpo dessa morte? O Espírito Santo, o governo dos céus. Então o reino de Deus, para que você aprenda e compreenda, né, o que Deus depositou dentro de você, é doloroso, dói, machuca. Você entrega um aio. Esse aio machuca, a aflição. No mundo, vocês vão dar livre do aio, né? Não. No mundo tereis aflições. Então eu vou tirar vocês do mundo. Não, vocês vão continuar aí no mundo. Né? Vocês estão aí no mundo e vão continuar nele. Eu não vou pedir ao Pai para tirar vocês, não. Pelo contrário, Pai, não os tire desse mundo. Mas manifesta as soluções dos céus nesse mundo. Então, aquele menino
foi posto dentro do buraco, foi vendido para os midianitas, depois ele foi comprado por Potifar e aprendeu, mesmo no sofrimento, a governar uma casa. Depois ele foi jogado dentro de uma prisão e aprendeu a governar uma prisão. E ele foi recebendo esse dom, foi aprendendo que dom que Deus tinha posto dentro dele. E ele começou a manifestar. E a ponto de chegar para as pessoas e falar, olha, se lembra de mim quando você entrar lá estiver diante da autoridade, diante do rei. E aí Deus dá a hora certa, agora sim, agora eu vou manifestar o teu dom, aquilo que eu depositei dentro de você. E aí se manifesta, e aí o rapaz se lembra daquelas visões que ele tinha lá no passado. E ele começa a enxergar e ele traz a sua nação, a sua casa, os seus, para a solução que ele manifestou. Então isso é reino de Deus. Isso deveria ser o que cada ser humano deveria procurar. Não o consertar o exterior. Não, eu vou deixar de falar mal então, eu vou deixar de mentir, eu vou deixar de roubar. Não, 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 não. Você vai deixar? Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Por quê? Porque você tem um poder de decisão. Por quê? Porque você não está mais amarrado a esse corpo dessa morte. E isso te faz libertar dos comichões, desses bichos, dessas pragas que entravam dentro de você e corroíam por dentro. Você não precisa limpar o exterior. Você é liberto do corpo dessa morte. Para quê? Para decolar. Para quê? Para ser útil, para levar a sua nação a lugares onde ela não imaginava que poderia estar. A levá-los a se livrar da extinção. Então que o Senhor te ensine muito bem, e isso vem através de sofrimento, te ensine muito bem o que é o reino de Deus. Te ajude a descobrir o que Deus depositou dentro de você que te faz dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus pelo dom em Cristo Jesus.